Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de envelhecimento e como a atividade física pode contribuir para melhorar o seu corpo durante esse processo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica aqui no botão para você se inscrever e ativa as notificações no sininho para o YouTube te avisar toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Durante o processo de envelhecimento, acontece um fenômeno natural chamado de sarcopenia. O que significa esse processo? É uma perda de massa muscular que ela é natural do corpo humano. Então, assim, se você for ver os idosos comparado com as pessoas mais jovens, eles costumam ter menor quantidade de massa magra, menor quantidade de músculos que as pessoas mais jovens. E qual que é o problema de você sofrer a sarcopenia, de você ficar com menos massa muscular do que quando você era um pouco mais jovem? O problema disso, um dos maiores problemas, é que você começa a ter o seu metabolismo afetado por causa de você ter menos massa magra. Quando você tem bastante massa muscular, você costuma ter bons níveis de força. Então, uma das primeiras coisas que começam a ser afetadas com a sarcopenia são as atividades do dia a dia que exigem força. Atividades comuns como sentar e levantar, como carregar alguns objetos que podem ser um pouco mais pesados, carregar sacolas do supermercado. Essas atividades os idosos começam a sentir mais dificuldade para conseguir realizar essas tarefas no dia a dia. Então, às vezes a gente vê um idoso com muita dificuldade para se levantar ou com muita dificuldade para subir escadas. Tudo isso é decorrente de você perder massa magra ao longo da sua vida e de você sofrer esse processo de sarcopenia. Se você realizar algumas atividades físicas, você consegue minimizar bastante esse processo. Então, eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. Uma outra coisa que é muito influenciado pela sarcopenia é você começar a perder o equilíbrio do seu corpo e ter um maior risco de quedas durante a velhice ou durante o processo mesmo de envelhecimento. Então, muitos idosos eles acabam caindo com mais facilidade e eles têm o equilíbrio deles afetado porque eles têm menor quantidade de músculos do que quando eles eram mais jovens. Isso pode afetar o seu equilíbrio também. Além das atividades do dia a dia, a sarcopenia ela também pode trazer alguns prejuízos na saúde física do nosso corpo. Então, alguns problemas como, por exemplo, a osteoporose, elas podem ser agravadas por esse processo de sarcopenia. Se você fizer algumas atividades também de força, você vai estimular os seus ossos a se tornarem mais fortes. Então você consegue contornar esse tipo de situação se você tiver um trabalho adequado da sua musculatura. Quando você tem os músculos mais fracos, a tendência é que os seus ossos fiquem cada vez mais fracos também, que eles acompanhem esse processo. E além de problemas como a osteoporose, você pode ter outros problemas metabólicos que eles surgem em decorrência dessa menor quantidade de massa magra. A quantidade de músculos que a gente tem no corpo, ela é diretamente proporcional ao nosso metabolismo. Quanto mais músculos a gente tem no corpo, mais acelerado é o nosso metabolismo. Se você vai perdendo massa magra ao longo dos anos, você pode ficar com um metabolismo mais lento e você pode acabar com um aumento de peso, um aumento de gordura no seu corpo por conta desse metabolismo mais lento. Então a gente vê duas coisas comuns dos idosos. Aqueles idosos que eles ficam muito magros, porque eles perdem bastante massa magra, e outros idosos que além de eles perderem massa magra, eles acabam ganhando bastante peso de gordura. E esse peso de gordura ele pode trazer uma série de outros prejuízos no nosso corpo. Ele pode sobrecarregar as articulações, né, como os joelhos, os tornozelos, a coluna, e tudo isso pode gerar problemas crônicos, dores e outros desconfortos. Se você tem a massa corporal aumentada em termos de gordura, você pode sobrecarregar suas articulações. E se você está sofrendo com a sarcopenia, se você já está com a musculatura mais fraca, essas articulações elas podem ser cada vez mais afetadas, porque a musculatura ela serve como se fosse uma proteção para as nossas articulações. Quando você tem uma boa quantidade de músculos e esses músculos estão fortes o suficiente,
eles são capazes de proteger as articulações e manter essas articulações em equilíbrio. Se você tem poucos músculos no corpo, você fica mais suscetível a ter lesões nas suas articulações e você fica mais propenso a sentir dores e outros desconfortos nas articulações também. Alguns estudos eles analisavam o processo de perda de musculatura nos idosos e eles comparavam grupos de homens e de mulheres. O que foi observado é que no grupo composto pelos homens era mais acentuada essa perda de massa magra, porque nesse período geralmente os idosos já estavam aposentados e a grande maioria deles apresentavam uma inatividade física muito grande. As mulheres, por elas realizarem atividades dentro de casa, atividades cotidianas do cuidado com a casa, muitas vezes elas acabavam mantendo mais a sua massa muscular e acabavam sofrendo menos esse processo. Então, uma grande parte desse processo ela pode ocorrer devido ao estilo de vida que as pessoas passam a viver na velhice e após a aposentadoria principalmente. Muitas pessoas, depois que elas se aposentam, elas ficam muito tempo inativas, às vezes na frente da televisão, e poucas delas acabam procurando uma atividade física, atividades motoras e outras atividades para elas se ocuparem no dia a dia. Essa inatividade, ela acaba agravando esse processo de perda de músculos. Quando você consegue realizar outras atividades, principalmente atividades físicas e atividades que envolvam muita força, um bom desempenho de força, elas vão estimular a musculatura e elas vão reduzir esse processo natural do corpo. Então, em relação a esse processo da aposentadoria, o que é orientado é que as pessoas façam planos para quando elas já estiverem aposentadas. Se você estiver numa fase já próximo de se aposentar, o ideal seria que você já tivesse outros projetos para você colocar em prática quando você se aposentar. Que você substitua aquele período que você estaria no trabalho por outras atividades, principalmente atividades motoras e atividades que estimulem tanto o corpo quanto a mente. Isso vai te ajudar muito na sua saúde e vai reduzir muito aqueles índices dos problemas que são decorrentes do envelhecimento. As pessoas que continuam praticando outras atividades, fazem trabalhos voluntários, começam a fazer outras atividades motoras, preenchem o seu dia a dia com atividades de lazer e com atividades motoras, elas sofrem muito com esses processos do envelhecimento. Agora, se você quiser mesmo minimizar esse processo e praticamente não sofrer com a sarcopenia, o ideal é que você comece a praticar atividades físicas semanalmente, principalmente atividades de força, atividades como a musculação, atividades como pilates, como exercícios resistidos. Então, esses exercícios eles vão ajudar a você preservar a massa muscular que você já tem e até ganhar um pouco mais de massa magra. E quando você chegar lá naquela fase que passa a ser comum a sarcopenia, você já não vai sofrer com esse tipo de condição, porque o seu corpo já está preparado para ele enfrentar essa fase. Se você realiza atividades como a musculação, por exemplo, além de você preservar a massa muscular que você já tem, os estímulos que você dá para o seu corpo, eles vão permitir que a sua massa magra fique sempre em bons níveis. Quando você dá estímulos de força no seu corpo, a sua musculatura ela se adapta a esses estímulos e ela vai permanecer sempre forte e as células vão permanecer sempre fortes e o volume dos músculos sempre ideal para você conseguir realizar aqueles movimentos. Se você deixa de dar esses estímulos para o corpo, a tendência é que você perca cada vez mais músculos. Se você se mantém nesse tipo de treinamento, o seu corpo vai estar sempre em constante adaptação àquele exercício, àquele estímulo, e você não vai sofrer com aquele processo natural do envelhecimento. O seu corpo ele vai estar sempre se adaptando e vai estar sempre no sentido de formar cada vez mais fibras musculares e fortalecer cada vez mais a musculatura. Além desse processo do ganho de massa magra, você ainda tem uma manutenção dos seus hormônios em bons níveis. Hormônios como a testosterona e o GH, eles são hormônios que eles estimulam a reprodução dos tecidos e estimulam a formação de músculos pelo nosso corpo. Se você se mantém em treinamento, se você mantém o seu corpo sempre em exercício, você consegue trazer bons resultados e você consegue manter esses hormônios em bons níveis.
isso também vai minimizar a perda de músculos do seu corpo com o processo de envelhecimento, porque você está mantendo aqueles hormônios parecidos com os níveis que você tinha quando você era mais jovem. Então você não vai sofrer tantas perdas no seu corpo. E a atividade física também ela pode gerar uma melhora muito grande de outras condições clínicas que os idosos possam ter e que elas podem se tornar acentuadas durante esse período da vida. Então, idosos que já sofriam de diabetes, hipertensão e outros problemas crônicos, eles podem ter esses problemas melhorados com a prática de exercícios durante o processo de envelhecimento. A atividade física ela traz resultados muito bons, tanto para diabéticos quanto para hipertensos, pessoas que têm dislipidemias, né, que têm níveis descontrolados de colesterol, de triglicérides, e tudo isso vai prevenir uma série de doenças cardíacas e outras doenças que os idosos poderiam desenvolver durante essa fase. Quando você melhora os sintomas e as características de doenças crônicas, como diabetes, por exemplo, você tem uma melhora muito grande na qualidade de vida do idoso e você também tem a chance de reduzir a quantidade de remédios que esse idoso ingere. Se você consegue reduzir os medicamentos, você reduz também os efeitos colaterais que esses medicamentos podem estar causando e você também previne uma série de outras doenças e de outras complicações que poderiam vir com o uso excessivo de medicamentos. Então, se você conseguir reduzir os medicamentos com a prática de exercícios, isso vai ser algo muito, muito positivo para o idoso. Em relação às capacidades físicas, a atividade física ela pode não só melhorar os níveis de força, como ela pode também melhorar a coordenação motora, né, dos movimentos, e ela pode melhorar também a flexibilidade, que passa às vezes a ser uma dificuldade para os idosos, para realizar também as tarefas cotidianas, como pentear o cabelo, abotoar uma blusa, amarrar os cadarços. Então, esse tipo de atividade vai beneficiar também nessas outras capacidades físicas, além da força e do equilíbrio que já foi mencionado. E além das capacidades físicas, a atividade física também traz alguns benefícios psicológicos. Quando o idoso realiza atividades aeróbias, ele vai ter um aumento nas serotoninas e na concentração de endorfinas no corpo dessa pessoa que estiver praticando. Então, a atividade física aeróbia, ela vai também trazer um bem-estar físico e emocional. Esses hormônios são os hormônios que eles são relacionados com a sensação de bem-estar do nosso corpo. As atividades aeróbias aumentam a concentração desses hormônios no nosso corpo e aumentam, consequentemente, a sensação de bem-estar e o alívio de até possíveis dores e desconfortos no corpo. Muitos idosos, após a aposentadoria, eles passam a sofrer de depressão, de ansiedade e de outros sintomas psicológicos e emocionais. Quando o idoso pratica atividade física, ele reduz esses sintomas. Ele reduz os sintomas por causa dessas melhoras no metabolismo e nos hormônios dele. Então, além dos benefícios físicos, você pode ter benefícios mentais, psicológicos, né, e emocionais também com a prática de exercícios durante o processo de envelhecimento. Durante a aposentadoria, também é interessante que algumas atividades físicas elas são praticadas em grupo e isso promove ao idoso um aumento das relações sociais. Muitos idosos, depois que eles se aposentam, eles passam a sentir falta daquele convívio que eles tinham com as pessoas no ambiente de trabalho, com os clientes e com os colegas. Então, as atividades físicas que são feitas em grupo, elas promovem essa interação social que acaba melhorando o relacionamento do idoso com outras pessoas. E isso acaba trazendo também um bem-estar muito grande e evitando possíveis problemas que poderiam surgir, como depressão, ansiedade e outros problemas psicológicos. Uma grande parte também dos problemas posturais que as pessoas sofrem, elas acontecem decorrentes da falta de força muscular. Então, com o processo de envelhecimento e com a consequente perda de massa magra, muitos idosos acabam ficando com a postura um pouco mais curvada,
com desvios de coluna e até outros problemas em outras articulações do corpo. Quando você pratica atividades, principalmente as atividades de força, você tende a minimizar esse processo. A postura fica muito melhor, a coluna vai ser mais bem sustentada, você tem uma melhor colocação dos ombros e uma melhor posição das articulações. Se você conseguir desenvolver bons hábitos de atividade física ao longo da vida, dificilmente você vai sofrer com esses processos. Mas se você não conseguiu criar esses hábitos quando era mais jovem, você ainda tem a possibilidade de começar um treinamento físico mesmo depois que você já tiver com uma idade mais avançada. Essas atividades elas vão trazer um ganho muito bom para o seu corpo e o próprio estímulo de você aprender atividades motoras diferentes vai desenvolver muito o seu cérebro e a sua coordenação motora. Então, independente se você está iniciando as atividades físicas já idoso ou se você consegue começar um pouco mais cedo, a atividade física sempre vai trazer um benefício para o seu corpo. Se você é jovem ainda, pense nisso de você desenvolver esses bons hábitos e você manter eles ao longo da vida até você chegar na idade do envelhecimento. O seu corpo não vai sofrer tanto com aqueles processos que eu já citei antes, né? Você vai evitar uma série de problemas que você poderia estar desenvolvendo ao longo dos anos e chegar no período da velhice com esses problemas. Se você mantém bons hábitos de atividade física, você elimina a maior parte desses problemas, ou você vai manifestar essas condições em um grau muito pequeno, de uma maneira que vai ser muito fácil de ser controlada. Mas se esse período já passou e por às vezes dificuldades que você tinha na rotina, com a sua profissão, você sentiu muita dificuldade em manter uma frequência boa de prática de exercícios, mesmo que você já esteja com uma idade um pouco mais avançada, vale muito a pena você iniciar um programa de atividades físicas que vá trazer esses benefícios para o seu corpo. Você vai sentir sim uma melhora da massa muscular, você vai consequentemente melhorar os níveis dos hormônios do seu corpo e você vai melhorar muito a sua postura e o metabolismo do seu corpo também, mesmo que você inicie essa atividade depois de muitos anos parado e mesmo que você já esteja com uma idade um pouco mais avançada. Alguns anos atrás eu trabalhei muito com idosos e a gente sentia muita diferença nas avaliações físicas quando a gente avaliava num período inicial os idosos e fazia as reavaliações a cada 6 a 12 meses. A gente via que realmente as capacidades físicas melhoravam muito e o que os idosos relatavam para a gente era uma melhora muito grande no dia a dia deles, na qualidade de vida e no bem-estar. Então isso eu achava extremamente válido. Mesmo aqueles idosos que tinham permanecido sedentários por muitos anos, quando eles iniciavam o programa de atividades físicas, mesmo já na terceira idade, eles também tinham bons resultados. E isso era algo muito importante e muito significativo na qualidade de vida deles. Então, se você estiver iniciando já na fase idosa, você tem que pensar que vai ser gostoso o desafio de você aprender uma atividade nova, de você ter um novo objetivo, aprender novos movimentos e realizar uma atividade física. Novamente eu dou aquele conselho de você procurar uma atividade que te dê prazer. Então, se você gosta de esportes, procura praticar aquele esporte que você gosta, aquele esporte que te agrade e procure uma atividade que ela vá te trazer prazer e que vá te trazer esse desafio bom, esse desafio gostoso de você aprender novos movimentos, aprender técnicas novas e que você vá acompanhando esses resultados no seu corpo com muito prazer e com muita alegria. E lembrando sempre que os resultados eles podem sempre ser potencializados se você combinar os exercícios com uma boa alimentação. A alimentação ela pode reduzir muito esse processo de sarcopenia que ocorre com o envelhecimento e a alimentação pode também ajudar em outras funções do seu corpo, no seu metabolismo, em outras condições que você poderia estar sentindo mais os efeitos do envelhecimento. Se você mantém uma boa alimentação, você reduz muito esses processos do envelhecimento e você vai sentir o seu corpo cada vez melhor, tanto nas capacidades físicas, quanto no metabolismo, quanto até em questões estéticas.
Você vai sentir ótimos resultados se você combinar os exercícios com uma boa alimentação. E além de todos esses benefícios físicos, é super importante a gente lembrar também que o idoso ele consegue se manter bem praticando atividade física para ele conseguir realizar todas as atividades que ele deseja viver naquele período. Então, para as pessoas que às vezes trabalharam muito durante a vida e deixaram para viajar depois que elas se aposentassem, se elas mantêm bons níveis físicos, se elas mantêm bons hábitos de atividades físicas, elas conseguem fazer essas viagens e elas não vão sofrer dificuldades para realizar os passeios, para caminhar e para fazer qualquer atividade que elas desejem fazer, mesmo nesse período da aposentadoria, mesmo durante o período da velhice. Essas atividades elas são importantes porque o idoso se mantém ativo nas coisas que ele desejava fazer e o idoso também vai conseguindo sempre fazer outras atividades novas, conhecer lugares diferentes, praticar esportes, né, para quem gosta, além de manter aquele bom relacionamento com os amigos e com a família. Para aqueles idosos que têm netos, eles vão manter a disposição boa deles, para eles conseguirem brincar com os netos, para conseguirem viver experiências junto com a família e junto com os netos. Se eles estão bem fisicamente, eles vão ter disposição suficiente e condições físicas para eles conseguirem praticar esportes e fazer qualquer atividade que eles desejem com as pessoas que eles gostam. Uma coisa que pode ajudar muito a mudar o estilo de vida é você começar a fazer planos para o seu futuro. Como que você deseja estar daqui a alguns anos? Eu sempre observo aquelas pessoas que já têm uma idade mais avançada e que elas têm uma condição física muito boa, uma saúde muito boa, que elas são muito dispostas e que elas sempre fazem coisas interessantes. Então é importante que você tenha essas pessoas como referência e como exemplo para você também se inspirar, para você se cuidar, para você chegar naquela idade assim como essas pessoas estão. Então é interessante que você tenha essas referências e também que você planeje as coisas que você deseja fazer e como você deseja estar quando você chegar nessa determinada idade. O que você deseja fazer, como que você deseja viver o seu estilo de vida. E olhe para essas pessoas e veja tudo o que elas estão fazendo. Pessoas que estão bem fisicamente, que conseguem praticar esportes, que têm um bom desempenho físico, que conseguem realizar atividades de lazer e até mesmo atividades de trabalho com bastante eficiência e com bastante disposição. Se inspire nessas pessoas e comece a mudar o seu estilo de vida, tendo como foco o estilo de vida e o jeito como essas pessoas conduzem a vida delas. Se elas conseguiram atingir uma idade mais avançada com saúde e disposição, é porque você também consegue. Talvez você precise somente mudar algumas coisas no seu dia a dia para que você chegue nessa idade assim como essas pessoas. E não se limite nos tipos de atividades que vocês podem praticar, mesmo durante o envelhecimento. Algumas pessoas acham que porque elas têm uma idade um pouco mais avançada, elas não vão conseguir fazer musculação ou não vão conseguir praticar certos esportes. E na verdade não existe uma regra para isso. Tem pessoas que ficam anos e anos e anos praticando musculação, outras pessoas praticam esportes até quase o dia delas morrerem. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Se for uma atividade que você goste, que você se sinta bem praticando, você pode praticar ela. Não há limites e não há contraindicações. Vai depender de como o seu corpo vai estar e de como você vai se sentir durante aquela atividade. Talvez você precise de um período um pouco maior de treinamento, de fortalecimento, até você conseguir realizar tais atividades com eficiência, e talvez você já tenha mais facilidade, o seu corpo esteja em boas condições, que você não precise ter um período preparatório tão grande para você iniciar uma atividade. Então, não se limite, muitas atividades elas podem ser realizadas sim, mesmo no período do envelhecimento, você consegue desenvolver o seu corpo para essas atividades e consegue também desenvolver as suas habilidades para praticar a atividade que você sentir desejo e interesse em praticar. Então, para quem ainda é jovem e ainda não conseguiu desenvolver o hábito de praticar exercícios físicos, eu convido vocês a refletirem sobre o corpo que vocês têm hoje e sobre como vocês gostariam de viver os próximos anos da sua vida.
qual o estilo de vida que vocês desejam ter daqui 10, 20, 30 anos e se o corpo de vocês vai conseguir chegar nesse período mantendo esse estilo de vida que vocês desejam ter. Se vocês desejam ter um estilo de vida mais ativo e viver grandes experiências por muitos e muitos anos, eu convido vocês a mudar o estilo de vida de vocês, para quem ainda é sedentário, né? Para vocês conseguirem atingir tudo aquilo que vocês desejam fazer na vida de vocês e que vocês façam tudo com muito bem-estar e com uma ótima qualidade de vida. Então é importante que vocês tomem a decisão agora de vocês praticarem exercícios físicos, de vocês mudarem algumas coisas nos hábitos do dia a dia de vocês, para que vocês cheguem naquele período do envelhecimento com o mínimo de condições negativas possíveis e que vocês se sintam bem e dispostos para realizar tudo aquilo que vocês desejam fazer naquele período. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que também precisa começar a praticar exercícios e que também deseja minimizar os efeitos do envelhecimento. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima.